O projeto Mephisto, ele trabalha, eu diria, em 3 áreas principais, que é a região da confluência, né, da corrente do Brasil com a corrente das Malvinas. A segunda área é a passagem do Drake. Normalmente tem-se uma dificuldade maior de amostragem, né? Mas nós decidimos que nós iríamos amostrar no Drake, mesmo que isso não tivesse sido feito anteriormente. Essa corrente é uma corrente muito forte, então ela acaba formando como uma barreira física entre o Oceano Atlântico, a parte subtropical e um pedaço da subpolar, e a parte antártica, que faz com que ele tenha uma importância muito grande, não só para a própria circulação oceânica ao redor da Antártica, mas também para a circulação global e assim como o clima global. E uma terceira área, que é uma área que apareceu, viu, minha gente? Assim, não foi uma área que nós imaginávamos isso na origem do projeto Mephisto, que é uma área que faz a conexão, isso aí já lá na Antártica, entre o Estreito de Bransfield e a Baía do Almirantado. Como que a gente coleta microplástico? A gente coleta com uma rede que a gente arrasta horizontalmente na superfície da água. A coleta de partículas atmosféricas é feito com um amostrador que se chama amostrador de grandes volumes. E ele é colocado na parte da frente do navio. Pense nesse amostrador como se fosse um grande aspirador de pó. Só que na entrada do aspirador de pó tem um filtro que é feito com papel de quartzo. Todas as partículas, quando elas chegam próxima do filtro, essa é uma obstrução física. Ela não vai conseguir passar através do filtro. Então elas ficam retidas. É como se a gente concentrasse as partículas que estão em suspensão no ar, todas nesse filtro. Depois a gente guarda esse filtro. No caso das amostragens nas coletas de água, a gente utilizou, junto com o CTD, a gente chama de rosete. Imagina um cilindro, uma gaiola, onde você prende as garrafas de água ali e tem um cabo eletromecânico preso, né, no navio com um guincho. Então a gente vai vendo, né, tanto quando o equipamento está descendo, quanto que ele está subindo, como que está a temperatura, a pressão, né, a profundidade e a salinidade. Aí você pode acoplar outros equipamentos nele, por exemplo, um fluorímetro, que ele vai dar uma ideia para a gente do pico que a gente tem de fluorescência. E isso está associado com uma das nossas vedetes do projeto, que é exatamente o nosso fitoplâncton. Então, de acordo com o pico de fluorescência, a profundidade dele, é que nós definíamos alguns pontos de coleta de água. Além disso, a gente utilizou também alguns equipamentos do navio. Tá? Por exemplo, o navio tem um equipamento que chama um termosalinógrafo. Ele vai dando para a gente temperatura e salinidade em mapas ao longo da derrota do navio, que é o caminho que ele está fazendo. Depois a gente tem um outro equipamento que também está debaixo do navio, tá? Chama ADCP. Então, basicamente, trocando em miúdos, ele mede velocidade de corrente. Só que é uma velocidade de corrente relativa à posição do navio. Então, depois tem que pegar esses dados, corrigi-los para colocar de forma, né, na nossa orientação geográfica. Trabalhar com uma equipe multidisciplinar, às vezes, é uma novidade. Nós temos uma tendência na ciência de ter áreas muito estanques. E tentar interligar a parte física com a parte química, com a parte geológica e com a parte biológica é uma tarefa bastante árdua, mas que a gente está amando, está adorando fazer.